Que Hollywood é assombrada por espíritos de celebridades, todo mundo já sabe. Mas às vezes, até as próprias estrelas do passado também eram assombradas nas terras do cinema. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns fantasmas da antiga Hollywood. Bessie Love foi uma popular atriz do cinema mudo, mas que conseguiu estender sua carreira de 1910 até 1980, incluindo aí teatro, rádio e televisão. Ela apareceu em Intolerância de 1916, do renomado diretor de Double Grift, e ela foi a primeira a dançar o Charleston num filme, em The King on Main Street de outubro de 1925, popularizando o estilo no país meses antes de Joan Crawford. Mas, antes da fama, Bessie, que na verdade se chamava Juanita, veio de origens pobres. Seu pai era um cowboy e barman que virou massagista em Hollywood, enquanto a mãe trabalhava numa fábrica de roupas de banho. Já Bessie entrou para o cinema aos 16 anos, em 1915, e apareceu em um monte de papéis pequenos, sempre bastante elogiada. Mas só no final do ano de 1918 que ela conseguiu um contrato de 9 filmes com o estúdio da Vitagraph, e foi provavelmente graças a esse contrato que ela conseguiu um bom dinheiro, pois ainda nesse ano ela alugou um bangalô de um quarto só num ponto afastado da cidade, que permitia que os atores da época pudessem ter um estilo de vida mais campestre enquanto trabalhavam em Hollywood. Mas logo ela descobriu que não estava sozinha. Assim que comprei a casa, fui avisada sobre uma maldição na propriedade. Contaria ela mais tarde ao escritor Mark Wanamaker. Isso porque, em 1800, logo após a Califórnia, lá de Hollywood, ter virado um estado, essa área onde a Bessie morava tinha servido de esconderijo para um mexicano chamado Tibúcio Vasquez. O Tibúcio era tipo um Robin Hood mexicano, pois ele só roubava de proprietários que ganhavam terras tiradas de fazendeiros mexicanos. Como essa área ficava num cânion, as cavernas eram ótimas para esconder os saques de Tibúcio. Segundo a história, porém, 2 caçadores de fortuna tentaram roubar o Tibúcio, mas foram pegos e mortos bem no terreno onde a cabana de Bessie foi construída. No início, a Bessie Love não ligou, mas não demorou muito para a casa ter problemas elétricos e as clássicas portas que abriam e se fechavam sozinhas, e luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Bessie também teria contado que às vezes ouvia gemidos baixos e vozes masculinas, e que havia pontos frios na sala de estar, apesar do tempo estar bom lá fora. E tudo piorou quando um dia ela levou uma amiga, e essa amiga acordou com uma voz de um homem. Era lua cheia, e a voz logo virou um vulto transparente de chapéu que atravessou a casa de boa. E sim, a rede de bangalôs ainda existe e parecem assombradas até hoje. Nos anos 80, uma reforma começou e foi abandonada por motivos misteriosos. Em 93, um eletricista de cinema se mudou para lá e, curiosamente, apontou os mesmos problemas da atriz. Portas que se trancavam sozinhas, luzes que falhavam do nada e pontos frios em tempos quentes. Mas pelo menos o atual dono da propriedade ainda não inventou que Bessie Love agora está presa lá. Já Sharon Tate é mais lembrada pelo clássico cult de 67, O Vale das Bonecas, e pela tragédia envolvendo o culto de Charles Manson, em agosto de 69. Mas antes de se casar com Roman Polanski, Sharon namorou o famoso cabeleireiro Jay Sebring, cujos clientes incluíam figuras como Paul Newman, Steve McQueen e Henry Fonda. Só que ainda em 63, nenhum dos dois tinha nome. Tate ainda só fazia figuração, e Jay começava a entrar no mundo de Hollywood, onde o cabeleireiro fez a revolução ao criar um corte novo para as celebridades masculinas do momento. Era com Jay que Sharon estava noiva, quando conheceu Polanski em Londres em 66, e ela deixou esse cabeleireiro para ficar com o diretor. Não que Jay Sebring tenha guardado mágoa, os três até viraram amigos. Ele e a atriz se conheceram por volta de 63, apresentados por um jornalista. Namoraram por 3 anos. Foi por aí que o homem comprou uma antiga casa no alto das colinas, entre árvores e num estilo artesanal. No ano em que eles terminaram, 66, Sharon teria até passado uma noite sozinha nesta casa, quando acordou do nada, se sentindo, em suas palavras, estranha.
Sem entender o porquê, ela se deitou na cama do namorado com as luzes ligadas, e eis que viu um vulto de alguém baixinho e esquisito se aproximando, ao que ela achou que fosse o Jay Sebring, que tinha pouco menos de 1,70, mas o vulto masculino a ignorou e começou a andar pelo quarto, como se procurasse por alguma coisa. Então, Sharon, com medo, pegou seu roupão e caiu fora. O relato, porém, ainda consta que ao sair do quarto, Sharon teria visto uma pessoa amarrada na sala com uma garganta cortada, fazendo com que ela entrasse em pânico. Sharon Tate se embebedou no barzinho da casa e depois dormiu, e achou que tudo fosse um pesadelo. Mais tarde, a Sharon Tate diria que esse homenzinho se parecia muito com Paul Byrne, um importante produtor do estúdio da MGM, que tinha morrido nessa mesma casa 34 anos antes. O Paul foi o segundo marido de ninguém menos que Jean Harlow, a loira explosiva original de Hollywood e inspiração para Marilyn Monroe. A gente tem um vídeo só sobre a Jean, se você ainda não viu, confira lá. Acontece que o Paul teve uma morte súbita e cercada de mistérios. Ele foi encontrado morto em setembro de 1932, com um tiro na cabeça e uma nota bizarra de despedida. Para completar, só tinham 2 meses que o Paul e a Jean Harlow tinham se casado, ou seja, a atriz virou alvo de suspeita. Mas os dois se conheceram por volta de 1930, na época do lançamento do clássico que lançou a Jean ao estrelato, Anjos do Inferno. E o Paul era um dos poucos caras que levava a atriz a sério e manejou a carreira dela e ajudou a fazer de Jean um ícone. Portanto, eles decidiram se casar em julho de 1932, meio que do nada, e compraram essa casa nas colinas. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Dizem que a atriz nunca gostou dessa casa, mas Paul se recusava a vendê-la, até que um dia os funcionários da casa chegaram e se depararam com seu corpo morto. Ao invés de chamar a polícia, porém, eles acionaram o estúdio do produtor, algo que de fato era bem comum na época. Assim, quando a polícia chegou, a cena do crime já estava toda modificada. O corpo de Paul Byrne estava deitado nu em frente a um espelho e encharcado com o perfume favorito de Jean Harlow, e seu bilhete dizia: "Minha queridíssima, infelizmente este é o único jeito de reparar o terrível mal que cometi a você e de acabar com minha humilhação abjeta. Eu amo você. Você entende que a noite passada foi apenas uma comédia." A nota também tinha erros toscos do idioma e uma letra infantil que não se parecia com a do produtor. A nota em si já não fazia sentido, pois amigos íntimos da atriz diziam que eles pareciam realmente felizes com o casamento, mas era a forma do estúdio dizer que um homem feinho como Paul provavelmente não dava conta de um símbolo sexual como Jean Harlow, e sua morte poderia abalar seriamente a carreira da atriz, que estava apenas começando, e causar prejuízos ao estúdio dela. Afinal, só em 32, Harlow saiu em 5 filmes, e foi a partir daí que se criou o mito de que o segundo marido de Jean Harlow tirou a vida apenas por ser impotente. Mas a intromissão do estúdio hollywoodiano só atrapalhou a perícia correta, pois 2 dias após a morte do produtor, o corpo de uma mulher foi encontrado no rio. Uma mulher que tinha pulado de um barco e, segundo esse plot, tinha sido casada com o produtor e dependia financeiramente dele, em especial após parar num hospital psiquiátrico. E não havia nem provas de que eles tinham se divorciado. Para completar, a descrição dessa mulher, de nome Dorothy Millett, batia com a descrição que uma cozinheira tinha feito sobre ter visto uma mulher estranha na casa no dia da morte do produtor. O caso nunca foi solucionado e a Jean Harlow pouco falou sobre e nem se explicou por que ela estava na casa da mãe na noite do crime. E até hoje rolam teorias se o culpado foi mesmo uma dessas mulheres, incluindo aí até a mãe da atriz que tinha contatos com a máfia, ou se realmente o Paul Byrne apenas se auto-infligiu e Hollywood foi lá e bagunçou tudo.
Mas a aparição de Paul Byrne a Sharon Tate virou até sinônimo de premonição, como se o fantasma quisesse dar um aviso à atriz, pois 3 anos depois, tanto Sharon quanto seu ex Jay Sebring, mais alguns amigos, foram pegos pela família Manson e mortos brutalmente. Sharon tinha só 26 anos, curiosamente, a mesma idade de Jean Harlow, quando esta também faleceu de forma súbita, após complicações renais. Vale ressaltar, porém, que a suposta entrevista em que Sharon relatou essa experiência apareceu numa publicação póstuma num artigo intitulado A Previsão do Assassinato de Sharon Tate, da revista Fate, em 70, ou seja, pode ter sido só mais um golpe sensacionalista para ganhar em cima da tragédia, algo nada incomum. Afinal, em se tratando de Hollywood, duvide até da morte e da pós-morte. Oi, sócios! Essas histórias são bem conhecidas lá fora, mas a gente se inspirou bastante aqui no livro Hollywood Haunted, da Laurie Jacobson e do Mark Wanamaker, que entrevistou a Bessie Love. Eles são meio que historiadores, então eles têm certa credibilidade, os autores desse livro. É Hollywood Haunted, se você conhece, procure aí. A gente pegou os casos daqui, mas digam aí o que vocês acham, se vocês realmente acreditam nessas histórias. E se vocês conhecem outras, pra gente estar fazendo de repente uma parte 1 ou uma parte 2. E a gente tem também um outro vídeo, que é meio que a parte 1, que realmente são fantasmas da antiga Hollywood. Mas a gente fala de atores que viraram fantasmas. É um vídeo que a gente também lançou no Halloween de 2021, se eu não me engano. Ele é bem divertido, bem de boa. Se você ainda não viu, fica essa dica. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você ir lá ver. E é isso aí, só vocês falem pra gente o que acharam do vídeo. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Sociocrônica em todas as redes. Muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado aos membros. E muito obrigado a você também que tá aqui com a gente. E é isso, até o próximo conteúdo. E um forte abraço. Tchau!